Oi, turma, bom dia! Hoje, o remédio constitucional que nós vamos estudar vai ser o habeas data. Nós já vimos que o habeas corpus ele é uma ação constitucional utilizada para resguardar a questão da liberdade de ir e vir do indivíduo. Nós aprendemos também que o mandado de segurança ele é um remédio constitucional que vai ser utilizado de forma residual, ou seja, quando não couber o habeas corpus nem o habeas data. Então hoje nós vamos aprender do que se trata o habeas data, quais são as hipóteses de cabimento dele, quando que ele vai poder ser utilizado, e é isso. Então, o habeas data ele é um remédio constitucional que consta na nossa Constituição de 88, portanto, e ele é uma ação constitucional utilizada para resguardar o seu direito de informação. Mas o habeas data ele não é uma ação constitucional que diz respeito à questão de transparência relacionado a órgãos públicos, quanto ganha o servidor, quanto que um gestor gastou naquele mês. Não é esse tipo de informação que o habeas data trata, que ele vai resguardar. É aquela informação referente à própria pessoa. Então, por exemplo, eu, Jaíse, sei que tem uma informação minha ali no INSS e eu quero ter acesso a ela porque eu mesma não acabei anotando os locais que eu trabalhei e tudo mais, então eu preciso ir até o INSS. E ele não me fornece essa informação sobre eu mesma, e aí eu vou poder me utilizar do habeas data. É para esses casos. Ele também vai servir para eu retificar uma informação que estiver porventura incorreta. Por exemplo, eu, Jaíse, trabalhei no Tribunal de Justiça por 6 meses. Aí eu fiquei sabendo que lá consta que eu trabalhei por 3 anos. Aí eu preciso ir até o órgão e tentar retificar essa informação. Se eu não conseguir, eu vou poder me utilizar também do habeas data. Sempre que a pessoa física ou jurídica ela tiver precisando ter uma informação constante num órgão público ou numa entidade governamental, ela vai poder utilizar essa ação constitucional, o habeas data, para ter acesso a essa informação. Então vamos ver o que diz a nossa Constituição. Introduzido pela Constituição Federal de 88, eu vou conceder o habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. O que a gente pode concluir com isso, então, é já sempre associar essa ação constitucional, o habeas data, à questão da informação. Então, se eu preciso ter alguma informação que estiver num órgão público ou numa entidade governamental, a forma que eu vou ter para pleitear isso na justiça é através do habeas data. Então, a gente já sabe, habeas corpus, liberdade de locomoção, mandado de segurança, direito líquido e certo, quando eu não puder usar o habeas corpus ou o habeas data, mandado de injunção, que é aquele remédio constitucional utilizado quando a Constituição dá um direito que depende de uma norma para regulamentá-lo e ainda não foi editada esta norma. Então a gente já estudou todos esses remédios constitucionais, ainda há outros, no caso, por exemplo, ação popular, que vai ser a nossa próxima aula, e hoje nós vamos aprofundar um pouco mais o estudo do habeas data. Então, qual é o conceito do habeas data? Como que eu poderia conceituar ele numa prova, conversando com alguém, por exemplo? Seria aquela ação constitucional para que as pessoas tenham acesso à informação. A gente sempre tem que tentar simplificar o conceito. Então, seria aquele direito de pleitear na justiça, através do habeas data, um direito, uma questão relacionada à informação da própria pessoa, não é para informação de terceiros. Então, para que a pessoa tenha acesso, tenha conhecimento, ou então possa retificar uma informação que porventura esteja incorreta. Aí eu queria conversar com vocês sobre algumas observações relacionadas ao habeas data, ao cabimento dele, porque essa é a principal questão, são as principais questões mais polêmicas sobre o habeas data. Por que ele não é uma ação tão utilizada como, por exemplo, o mandado de segurança? Porque ele é muito restrito, ele tem um objeto muito restrito. O objeto do habeas data é somente esse que eu falei para vocês: ter acesso à informação relacionada à própria pessoa,
retificar uma informação que porventura tiver errado ou acrescentar algo caso você queira, né, complementar um dado seu que também esteja incompleto. É só isso, gente. Então, o habeas data, ele não serve para obter certidão, não serve para informação de interesse coletivo. Lembra que eu falei para vocês? Ele não é uma ação relacionada à questão de transparência, gastos de órgãos públicos. Não é para isso que se presta o habeas data. Ele também não é o meio adequado para fornecer um diploma. Então, se eu preciso de um diploma, não vai ser o habeas data, vai ser o mandado de segurança. Também não serve para obter cópia de processo administrativo e sempre relacionado à própria pessoa. Como a gente já viu nas aulas passadas, eu quero reforçar agora porque é muito importante para a prática, para provas. Quando eu estou diante de uma situação que não cabe o habeas data, não significa que a pessoa vai ficar desamparada, que ela não pode pleitear aquele direito com uma outra ação. E qual vai ser essa ação? Pode ser o mandado de segurança. Se não for caso de mandado de segurança, eu tenho as ações ordinárias. Mas, como regra geral, se não é cabível aquele direito líquido e certo através do habeas data relacionado à informação, eu estou falando de outras coisas, como, por exemplo, obter uma certidão, obter um diploma, obter cópia de um processo administrativo que não estou conseguindo, aí vai ser o mandado de segurança. O mandado de segurança ele vai ser utilizado sempre que não couber habeas corpus e habeas data. Então ficou bem claro, espero que fique bem claro para todo mundo, vou reforçar mais uma vez, o habeas data ele só cabe nessas situações mais restritas, ele tem um cabimento bem restrito daquilo que está tanto na Constituição como na lei do habeas data, que é relacionado ao acesso à informação da própria pessoa para fazer uma retificação ou para complementar alguma informação que porventura esteja incompleta. Só não serve para tirar certidão, cópia de processo administrativo, para eu ter uma informação relacionada à minha mãe. Não posso. É ela que tem que ir lá pleitear através do habeas data. Para ter uma informação relacionada a um gasto público, também não vai ser habeas data a ação correta. Outro ponto muito importante do habeas data é em relação à recusa, ou seja, para eu ter o direito de usar o habeas data, é muito importante, é imprescindível que aquele órgão público ou aquela entidade, ele tenha recusado me dar aquela informação ou fazer aquela retificação. Então, se eu nem cheguei aí no órgão, eu não posso sair impetrando um habeas data do nada. Primeiro, eu tenho que ter a recusa do órgão administrativo onde eu tentei buscar aquela determinada informação, por exemplo. Então, por exemplo, se eu preciso pegar uma informação no INSS e eu ainda nem fui lá, eu não posso simplesmente chegar e ajuizar um habeas data. Primeiro eu tenho que ir lá, pedir, fazer um requerimento, pedir aquela informação, e aí se o órgão recusar ou não me der aquela informação no prazo de 10 dias, aí sim eu vou poder ajuizar um habeas data. É importante também lembrar que, segundo o artigo 8º da lei do habeas data, esse prazo ele é diferenciado conforme aquilo que você está pleiteando. Então eu falei para vocês, se eu for num órgão buscar uma informação minha, só quero ter acesso à informação, o prazo para o órgão me dar essa decisão, se ele vai me dar ou não a informação, é só de 10 dias. Então, se eu fui lá no órgão para buscar uma informação referente à minha pessoa, passou mais de 10 dias e eles não me deram essa informação, então eu já posso ajuizar um habeas data. Eu não preciso ficar esperando o órgão dizer que não vai me dar. Então, se eu fui lá, eu tenho uma prova que eu fui lá, se passou mais de 10 dias do dia que eu fui lá e eu não tenho essa resposta, eu já posso ajuizar o habeas data. Se o que eu busco é fazer uma retificação ou uma anotação, ou seja, um acréscimo em alguma informação, o prazo para o órgão me responder é de 15 dias, então já é um pouco maior. Se eu quero só ter o acesso, o prazo para o órgão é de 10 dias, e se eu quero fazer uma retificação ou alguma anotação, o prazo já vai ser um pouquinho maior, 15 dias. É importante que vocês decorem esses prazos para quando forem fazer exame de OAB e outros concursos, como é um pouco muito próximo, né, as provas acabam cobrando isso dos candidatos, dos alunos.
Outro ponto muito importante sobre o habeas data é a questão da legitimidade ativa e passiva. Então, quem é que pode ajuizar o habeas data? Qualquer pessoa física ou jurídica, pessoa jurídica também pode, importante isso, se ela quiser ter algum acesso a uma informação a seu respeito e não estiver conseguindo. Então, pode ser qualquer pessoa física ou jurídica. Já o polo passivo, ele vai depender de qual é a natureza jurídica do banco de dados. Então, quem é que é a pessoa, né, que vai ter que me dar essa informação? É o INSS, por exemplo? Então, é um banco de dados de uma entidade governamental? Aí, se for, você vai ajuizar contra a pessoa jurídica da administração direta ou indireta que deve lhe dar esta informação. Se for de uma entidade de caráter público, uma entidade privada de caráter público, como por exemplo o SPC, vai ser essa entidade privada que vai figurar no polo passivo. Então, o polo passivo vai ser aquela entidade que está lhe negando aquela informação ou aquela retificação. Assim como o habeas corpus, o habeas data, por previsão constitucional, ele também é uma ação gratuita. Vocês lembram que a gente leu um artigo quando estávamos estudando o habeas corpus? Então, a Constituição, no seu artigo 5º e um dos seus incisos, ela dispõe expressamente que as ações de habeas corpus e habeas data são ações gratuitas. Além disso, a lei do habeas data, ela também frisa isso, ela vai lá e fala mais uma vez que a ação de habeas data ela é gratuita. Isso está no artigo 21 da lei do habeas data. Além disso, gente, não está expressamente escrito na Constituição, mas a jurisprudência já entendeu que a gratuidade do habeas data, ele contempla também a questão dos honorários advocatícios. Então, não existe cabimento de condenação em honorários advocatícios no processo de habeas data. E por fim, outro ponto relacionado ao habeas data, que também merece destaque, é a questão da prioridade de tramitação. Então, o que fala o artigo 19 da lei do habeas data? Os processos de habeas data terão prioridade sobre todos os atos judiciais, exceto habeas corpus e mandado de segurança. Então, gente, sempre vai haver uma questão de prioridade no julgamento do habeas corpus, principalmente porque é relacionado à questão da liberdade do indivíduo, que seria o direito máximo da pessoa humana, que é a sua liberdade de ir e vir. E em seguida vem o mandado de segurança e após o habeas corpus e o mandado de segurança, quem tem prioridade de julgamento é o habeas data. Então, turma, é isso. Nossa aula sobre o habeas data, ela realmente é mais curtinha. O habeas data, ele é uma ação constitucional mais simples, acaba não sendo tão utilizado porque normalmente a pessoa tem outra situação, não só relacionada à informação. Então, se a pessoa, por exemplo, busca uma informação no INSS para a concessão de uma aposentadoria, aí já não vai mais ser o habeas data, já vai ser uma situação mais complexa, não só relacionada à informação. Por esse motivo, como muito dificilmente o que a pessoa busca é, entre aspas, só uma informação, o habeas data acaba não sendo tão utilizado no dia a dia se eu for comparar, por exemplo, com o mandado de segurança, que já é uma ação que tem uma área de cabimento muito mais abrangente. O habeas data, ele tem uma área de cabimento dessa ação muito mais restrita, é só relacionado realmente ao acesso à informação da própria pessoa, assim como uma retificação ou uma anotação numa informação que está incompleta. Por isso ela acaba, quando eu vou comparar com o mandado de segurança, não sendo assim tão utilizada no dia a dia. É isso, se alguém tiver alguma pergunta sobre o habeas data, eu acho que a gente vai aprofundar também essas questões quando for fazer quando nós formos corrigir a ficha de exercícios sobre o habeas data. E qualquer dúvida, vocês sabem que podem entrar em contato comigo.